Pois é, e a gente continua repercutindo justamente essa reunião com o nosso comentarista, Diogo Schelp, que está ao vivo com a gente neste momento. Oi, Diogo, boa tarde para você. Esse jantar vai ter um cardápio bem variado pelo jeito, né? Mas o prato principal, ou melhor, o assunto principal parece que é a vacinação em massa da população. E para isso, os empresários defendem a compra de vacinas pelo setor privado, um assunto que também está sendo discutido pela Câmara dos Deputados. Será que isso, Diogo, pode de fato ajudar a imunização, a acelerar o nosso ritmo da imunização em massa ou segregar ainda mais o país, a sua opinião? Olha, Kalina, duas questões. É uma questão numérica, né, que foi até apontada pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que é o fato de que é muito difícil conseguir para o setor privado grandes quantidades de doses de vacina, já que a maior parte das farmacêuticas mundiais que desenvolveram a vacina contra a Covid-19, elas estão vendendo para o setor público, né? E é uma estratégia dessas empresas justamente vender primeiro para os governos e depois, em um segundo momento, quando a pandemia estiver mais controlada, disponibilizar essas doses para o setor privado. E o Hamilton Mourão falou bem, uma empresa de 6 mil pessoas, 6 mil funcionários, talvez consiga vacina, e se doar a mesma quantidade de doses para o SUS, é importante, claro que toda dose é bem-vinda, mas não é um número que vai fazer grande diferença, considerando-se, por exemplo, que hoje o Instituto Butantan entregou para distribuição no SUS 1 milhão de doses de vacina. Então a gente vê a diferença de proporção, não é algo... Essa participação privada não é algo que vai resolver o problema da pandemia, que vai permitir a imunização coletiva. O outro problema é que esse projeto de lei que agora vai para o Senado, ele tem ele prevê que essas empresas privadas possam comprar vacinas que não passaram pela Anvisa, que não foram aprovadas pela Anvisa, bastando terem sido aprovadas por órgãos aprovados pela Organização Mundial de Saúde. Isso cria uma situação absolutamente estranha no Brasil, né? Quer dizer, o governo só pode comprar as vacinas que a Anvisa aprova e a iniciativa privada poderá comprar outras vacinas que não passaram pelo crivo da Anvisa. Então, de um lado, isso pode significar que essas vacinas não têm, né, o critério técnico da Anvisa, o que pode ser preocupante, e de outro lado, se essas vacinas forem de boa qualidade, cria uma situação de privilégio, né? Quer dizer, uma parcela da população do setor privado que tem acesso a vacinas que o resto da população brasileira não tem. O que eu me questiono é em relação à fiscalização, Diogo, porque se a gente vê que no setor público existem os fura-filas, suspeita de desvios de imunizantes, como que será que isso vai ser feito no setor privado, já que é proibida a comercialização? Pois é, muito difícil fazer essa fiscalização. Você teria o quê? Algum agente do governo dentro das empresas controlando quem está sendo vacinado, quem não está, é muito difícil. O projeto de lei prevê que as empresas privadas terão que fazer a compra usando como intermediário hospitais, clínicas, farmácias e assim por diante. Então, eles não comprarão diretamente das farmacêuticas, dos fornecedores internacionais, essas vacinas. No entanto, se coloca realmente essa questão que você falou, como garantir que apenas os funcionários das empresas serão vacinados, né? Mas essa, de fato, acaba sendo uma questão menor perto do problema maior, que é essa diferença, né? Uma vacina, o setor privado podendo comprar vacina que não é aprovado pela Anvisa, e o resto da população que se vacina pelo SUS tendo que se contentar apenas com as vacinas da Anvisa, o que não é um problema, porque o correto mesmo é que todas as vacinas que sejam aplicadas no Brasil sejam aprovadas pela Anvisa. Com certeza, já que é um órgão de tão renome, né? Que dá essa segurança para a gente. Agora, mudando um pouquinho de assunto, Diogo, nesse momento, né, na verdade, foi suspenso aquele julgamento no STF sobre a liberação de cultos religiosos presenciais, considerando o estágio da pandemia no qual vivemos. Você acha que essa pauta não renderia uma discussão tão polêmica se fosse em outro país? Como que isso pode estar sendo discutido aqui no Brasil? Pois é, Kalina, essa questão virou uma questão ideológica, né? Virou uma discussão política, deveria ser uma decisão técnica. O ministro Cássio Nunes Marques, na decisão que ele tomou e que vai ser apreciada no plenário do STF, ele fez uma comparação
com os ônibus, né? Disse que se os ônibus estão circulando com pessoas dentro, muitas vezes aglomeradas, não há por que os cultos estarem suspensos, o que não faz o menor sentido. Se você suspende o transporte público, trabalhadores essenciais não podem trabalhar, a enfermeira não chega ao hospital, o caixa de supermercado não chega no trabalho, o atendente não chega na farmácia. Agora, se suspende os cultos, as pessoas não são impedidas de rezar, de se conectar com Deus, de ler a Bíblia ou de assistir missas online, que é uma possibilidade que, inclusive, muitos pastores e padres adotaram nessa pandemia. Elas não são impedidas de exercer a sua fé em casa, né? Então, essa questão de suspender ou não os cultos virou mais uma batalha cultural do governo Bolsonaro. E os porta-vozes dessa batalha cultural são o deputado federal Eduardo Bolsonaro, agora o próprio Cássio Nunes Marques, o Augusto Aras, que a gente viu falando aí antes do começo da votação, agora nessa votação que vai ter no plenário, Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República. E ficou uma preocupação aí entre alguns integrantes, alguns ministros do STF, com uma frase que o Bolsonaro disse hoje em Chapecó, que soou para esses ministros, para alguns ministros do STF, como uma orientação para Cássio Nunes Marques, do que ele deveria fazer. O presidente disse o seguinte, abre aspas, espero que o STF, ao julgar a liminar de Cássio Nunes, que a liminar seja mantida ou que alguém peça vista para discutir mais. Com isso, alguns ministros do STF passaram a especular que Cássio Nunes Marques talvez peça vista para atrasar o julgamento, dias ou semanas, e com isso a questão não poderia não ser resolvida hoje. E alguns especialistas também falam que essa manifestação de Augusto Aras a respeito de ser favorável aos cultos religiosos neste momento também é para conseguir lá aquela vaguinha no Supremo, que segundo o presidente Jair Bolsonaro seria de alguém terrivelmente evangélico, né, Diogo? Exato. O outro candidato a essa vaga é o André Mendonça, o ex-ministro da Justiça, e de fato parece aí uma sinalização clara, né? A gente viu nessa fala do Augusto Aras, ele fez muitas referências religiosas, colocando ali, tentando vender a ideia de que o que está em debate é a liberdade de expressão religiosa, quando na verdade o que está em debate é a necessidade de conter aglomerações para conter justamente a contaminação pelo coronavírus, né? Não há uma restrição perene ao culto, aos cultos religiosos, é uma medida temporária. Então não há um impedimento para que as pessoas no Brasil possam exercer a sua fé. Mas há uma tentativa, e Augusto Aras aí se conectou a essa tentativa muito claramente, nessa fala inicial dele, de relacionar isso à liberdade religiosa. Muito bem, Diogo, obrigada por participar aqui do nosso Jovem Pan. Agora, boa tarde para você. Boa tarde a todos.